Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de julho de 2024, e eu me pergunto aqui o quanto é possível não só gravar um podcast em condições razoáveis, mas pensar enquanto se grava um podcast em condições com qualidade razoável, enquanto a vizinhança aqui martela e serra e bate e a obra está aqui a todo vapor, né? Vamos tentar fazer com que isso não interfira na minha serenidade, na minha capacidade de associar algumas coisas que também estão martelando e serrando à nossa volta, né? A gente obviamente acordou hoje de manhã com a notícia nada surpreendente de que, apesar de todas as evidências em contrário, a ditadura na Venezuela venceu mais uma vez. Parece o futebol do Calvin. Para quem não lembra, Calvin era um personagem de história em quadrinhos que ele tinha desenvolvido uma versão muito peculiar de futebol, onde as regras ele que definia, porque afinal a bola era dele, né, futebol do Calvin, e também, puxa, eu estava selecionando aqui algumas coisas para conversar com vocês, que envolviam desde a Bauhaus dos anos 20 até, sei lá o que acontece com o Atlântico, quando me deparei com uma notícia que foi basicamente uma martelada na minha testa, de que o TikTok está disseminando conteúdo nazista, não só está disseminando conteúdo nazista, como está sendo usado para arregimentar pessoas de, sei lá, com algum tipo de deficiência mental para as hordas de neonazistas que, pelo visto, ainda pipocam pelo mundo, né? Eu já vou repetir aqui uma dos 10 mandamentos do Radinho, que história nos ensina que nós nunca aprendemos nunca, né? Pois, né, nunca aprendemos nada. No século XX não bastaram dezenas de milhões de mortes, não bastou o Holocausto, o Holomodom, nada disso adiantou a gente. E até uma questão interessante, porque esse final de semana, precisa comentar aqui uma coisa de bastidor, eu já comentei com vocês que há alguns anos eu arrumei uma outra sarna para eu me coçar, além do Roda e Avisa, além do Radinho, além de tantos outros projetos que eu faço sem nenhum tipo de remuneração, sem nenhum tipo de monetização, eu inventei uma newsletter no LinkedIn que curiosamente tem tido, sei lá, boa repercussão, bons resultados, mas no sábado retrasado, como eu já comentei com vocês, eu travei, eu não consegui escrever nada, porque eu olhei em volta e falei, o que eu estou fazendo, o que nós todos estamos fazendo, a gente está pedalando uma bicicletinha aqui, é uma ergométrica em que a gente não sai do lugar, ninguém sai do lugar, isso só está gerando aí milhões e bilhões para os Mark Zuckerberg da vida. Pois bem, eu sei que nesse sábado agora, eu falei, não, eu tenho que voltar a escrever, eu sentei, escrevi um artigo, vou compartilhar com vocês, não é, sobre esse desdobramento bastante imprevisto do digital, o digital que a gente imaginou, eu pelo menos imaginei, mas acho que alguns idealistas também, né, na década de 90, que fosse uma salvação da humanidade, que fosse uma liberação, uma libertação, que fosse uma nova era sem mentiras, né, uma nova era de democracia, de acesso à verdade, hashtag só que não, né? Quem na década de 90 poderia prever o TikTok? E é um dos comentários bastante pertinente, né? Bastante bem recebido também, insinuou que a culpa era do capitalismo violento e selvagem ou alguma coisa assim, quando o TikTok, que é feito na China comunista, não me parece ser um exemplo de capitalismo patavina nenhuma. Isso é só a natureza humana levando recursos que deveriam ser, aliás, tecnologia nunca é neutra, nunca é, né? Nada é neutro, né? Levando para bom, em suma, isso realmente me deixou bastante desconcertado, eu nem consigo dizer nada muito inteligente, porque é relativamente desesperador, a gente fica aqui torcendo para que, de repente, né, essas forças da ditadura, da autocracia, essas forças desses sociopatas, elas acabem tropeçando e que a gente consiga novamente alguma chance, né, de tornar o futuro um pouquinho menos sombrio, né, mas nem sempre a gente consegue começar bem a semana aqui no Radinho, isso me realmente tirou um pouquinho fora de eixo.
Então vamos falar de coisas completamente diferentes, de coisas completamente, sei lá, distantes disso, eu imagino, hashtag só que não, nunca dá para ficar distante de nada. É um assunto que eu queria ter comentado a semana passada e eu me esqueci, sei lá, surgiram outros temas, sempre surge algum outro tema. E a questão é o oceano. O Oceano Atlântico, terra não, sei lá o quê, e eu falo terra de Iemanjá, mas é uma completa, bom, em suma, foi só uma brincadeira, mas oceanos, tá bom? Oceano Atlântico, puxa que coisa simpática o Oceano Atlântico, não é mesmo? Então, temos muito que agradecer ao Oceano Atlântico, não só aqui no Brasil, com suas praias maravilhosas, sobretudo em Camboriú, né, onde estão construindo um complexo imobiliário, comercial, ridículo, que parece Dubai, justamente para fazer sombra na praia e transformar a praia numa coisa muito menos interessante, provavelmente atrair investidores, que tanto faz se o cara está em Miami, Dubai, ou seja lá, Singapura. Não é? Mas voltando, o oceano, que simpático, o Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico tem um papel que muita gente não conhece, que é não só de tornar a nossa vida costeira aqui mais agradável, mas de tornar a Europa mais habitável. Como assim, cara pálida? A questão é a seguinte, é uma questão de física. Você tem no Equador, né, obviamente a incidência solar é mais alta, bate um sol louco. Então o que acabou acontecendo ao longo de milhões e milhões de anos é que ali na região do Caribe, né, perto do Equador, aqui um pouquinho acima da Venezuela, justamente acima da Venezuela, que agora está mergulhando na Idade das Trevas de novo, não é? No Equador ali a temperatura da água sobe por causa da insolação, e o que acabou se formando é uma corrente que pega essa água que está mais quente, está aliás bastante salina, né, porque a água evapora e fica um pouco mais salina. Isso vai, olha que coisa curiosa, é uma corrente que atravessa o Atlântico inteiro na direção da Europa. Quando começa a chegar na Europa, adivinha o que acontece? É mais frio, você tem a Groenlândia, por exemplo, ali, ela logo vai ter um papel importante. O que acontece é que a água começa a esfriar, a água ali é menos densa, então essa água mais densa e mais quente que veio ali do Equador, quando está chegando ali perto da Europa, ela pega, mergulha, vira a maior cachoeira possível e imaginável, uma cascata de água, é a água mergulhando dentro da água, é uma cachoeira dentro da água. Eu sei que isso parece algum paradoxo zen budista, mas é isso que acontece. Essa água, essa corrente que vem do Equador, né, que vem aqui do Caribe, ela quando chega ali na costa da Europa, ela mergulha, aí faz uns truques ali embaixo, né, nas profundezas do oceano, no fim ela dá a volta por baixo e emerge de novo ali na região do Equador, e isso fica uma corrente, uma correia, como se fosse uma correia de, sei lá, uma correia de transporte. E na verdade é uma correia transportadora, porque não só ela está levando água lá para a Europa, né, mas ela está levando água quente, água mais quente, água que quando chega lá, ela despeja esse calor na atmosfera e adivinha o que acontece? Você tem ali na costa da Europa temperaturas mais amenas do que elas deveriam ser, né? Se não fosse por essa corrente do Atlântico, que em inglês chama AMOC, chama Atlantic, eu não vou lembrar o resto da sigla toda, AMOC, A-M-O-C, a meridional, eu não lembro mais o que quer dizer AMOC, mas essa corrente, ela não só está levando essa água um pouco mais salina na direção da Europa, mas ela leva calor, o que faz com que o clima seja muito mais ameno, né? Você tenha muito mais chuvas, você tem uma atmosfera um pouquinho mais favorável à vida humana em geral na Europa, certo? Certo, que beleza, olha só, né? Quem diria os europeus ali se beneficiando do calor do Caribe de uma maneira indireta. Pois bem, não por muito tempo, e a questão é por quanto tempo? O que acontece é que como nós, né, somos absolutamente incapazes, né, de reverter esse estrago contínuo promovido pelo que a gente chama de bem-estar e progresso, não é? O que acontece é que o planeta está aquecendo, isso quer dizer, adivinha o quê? Geleiras estão derretendo e, veja bem, ali na região da Groenlândia, do Ártico, né, aquela região ali está degelando loucamente, então quando essa água
Imagina, essa água que estava chegando lá quentinha, agora ela está se deparando com o quê? Com o degelo da Groenlândia, com o degelo do Ártico. Isso está bagunçando essa esteira transportadora, isso está tornando essa esteira transportadora instável e é bastante provável que uma hora isso pare, que simplesmente essa correia transportadora, sei lá, assuma uma outra configuração, que ela mude de ideia, que ela pare de funcionar dessa maneira, porque simplesmente não vai dar mais por causa do degelo que a gente está provocando com o aquecimento global. Aí você fala, bom, e aí, né? Camboriú vai ser menos interessante? Não, o que vai acontecer é catastrófico. Se isso realmente acontecer, e tudo indica que vai acontecer, é só uma questão de tempo. Se esse fluxo contínuo, né, circular de água quente, água fria, se ele for interrompido, o que acontece é que a Europa, pronto, a Europa acabou a mamata, vai acabar essa bênção, né, de calor do Caribe, a Europa vai esfriar muito mais, né, vai ter extremos, as estações vão ser muito mais extremas, a agricultura vai entrar em parafuso, porque você não vai ter mais o mesmo regime de chuvas. Então, se você vai ter, imagina que desastre, né? A temperatura enlouquece, a produção agrícola espana, praticamente para. Então, imagina a Europa, que todo mundo imagina que maravilha, Europa, que vida sensacional, que coisa evoluída. Eu duvido que essa civilização toda europeia continue sendo muito civilizada na hora em que o negócio fica feio. Então, veja, vamos falar aqui de uma questão linguística interessante. Eu lembro que há muito tempo eu estava aprendendo um outro idioma e tal, e apareceu a expressão corredor amok, Amokläufer, para quem já estudou alemão aqui. E eu falei, o que é um corredor amok? Na verdade, eles estavam usando esse termo para descrever alguém que surtou e saiu matando um monte de gente, e na verdade é daí que vem essa expressão. Quando a fabulosa civilização ocidental chegou ali na Indonésia, no mundo malaio, eles se depararam com um fenômeno estranhíssimo. De vez em quando, sem mais nem menos, um nativo, normalmente um homem malaio, o cara simplesmente surtava, espana, bum, saía correndo, matando todo mundo que ele encontrava, de maneira indiscriminada. Ele saía nesse surto assassino e normalmente isso terminava com esse cara sendo assassinado, né, vamos chamar interrompido, né, não só na sua ação, mas na sua existência, ele era morto. Né? Então o cara tinha um surto rápido, matava um monte de gente e acabava sendo morto no final. O que era isso? Os europeus piravam. Até hoje os sociólogos, os psicólogos tentam entender que tipo de surto é esse, mas isso foi uma coisa tão impressionante, limpando um pouco a garganta, que é o som das marteladas. Esse fenômeno foi tão impressionante para os europeus, tão inexplicável, que isso acabou adentrando a linguagem e hoje você tem essa expressão Amokläufer, running amok. Em inglês você muitas vezes fala, não, o cara estava running amok. Running amok significa que o cara teve um surto homicida, né, e ele só vai ser interrompido a tiros, não é? E é curioso que a mesma palavra amok, se bem que é amok com K, é a palavra que é usada é a sigla usada para essa corrente no Atlântico. Então, tudo indica que o amok vai ficar amok em algum momento e a Europa provavelmente vai mergulhar numa era bastante difícil. Isso também vai afetar esse lado aqui do Atlântico, o nosso lado vai ser afetado provavelmente com chuvas torrenciais, provavelmente com outros extremos climáticos. Então, veja, estava indo tudo bem, né? Estava indo tudo maravilhosamente bem, né? A Europa altamente visitável, o Caribe, o Brasil também altamente turistável, e agora, graças à absoluta incapacidade da gente reconhecer as burradas que a gente faz, da gente olhar um dedo além dos interesses econômicos e políticos, o que a gente vai conseguir fazer, o que é inédito, é quase, imagina, nenhum deus grego conseguiu fazer isso, né? É praticamente coisa de uma divindade. A gente vai conseguir parar um oceano. A gente vai conseguir parar um oceano e a questão é quando. Eu vou dar um link aqui para um artigo, acho que é da revista Wired, se eu não me engano, em que eles mostram dois cientistas dinamarqueses que resolveram, ok, tá bom, quando que será que isso vai acontecer? E eles começaram a usar inicialmente dados da temperatura dos oceanos que foram colhidos de uma maneira
digamos, sistemática, mas não necessariamente científica ou formal, ao longo de séculos, desde o século XVIII, né, navegadores ingleses de outras nacionalidades também começaram a mergulhar um balde com termômetro para ir medindo a temperatura das águas e cada um registrou isso de um jeito. Então você tem ali registros náuticos, né, que tem séculos, cada um usando uma unidade, Fahrenheit, Celsius, Réaumur, para quem não lembra do colegial, né? E aí o que eles fizeram? Eles tentaram compatibilizar essa história toda para a gente ter algum tipo de filminho, né, de como as temperaturas estão variando ali no Oceano Atlântico nos últimos, sei lá, 200, 300 anos. Aí o cara pegou, tentou normalizar isso o melhor que ele pôde e resolveu publicar um paper, e a conclusão do paper dele é que isso, digamos que em alguma coisa como 30 ou 50 anos, a casa ia cair. A comunidade científica caiu de pau, falou, não, isso é inconsistente, isso é alarmismo, esses dados, veja bem, você não poderia ter usado. E aí ele fez um segundo paper, dessa vez contando com uma estatística, também dinamarquesa, e contando dessa vez com análise do gelo, de blocos de gelo no Ártico, na Groenlândia. O que acontece? O gelo nas regiões nórdicas, ele vai se acumulando, até, lógico, até antes da gente derreter tudo, né? Mas antes da gente derreter tudo, ele vai se acumulando em camadas, claro, né? E se você pegar com uma broca e fizer um buraco e tirar aquele tubo de gelo, cada camada ali, você consegue voltar no tempo e descobrir o quê? A composição da atmosfera, a temperatura média da atmosfera, um monte de coisa. A gente já viu aqui no radinho que já chegaram nessas camadas de gelo do Ártico, do Polo Norte, da Groenlândia, já chegaram a identificar ciclos econômicos do Império Romano, porque o Império Romano também era bastante poluente. Ele queimava carvão, ele, né, fundia metais, isso vai para a atmosfera, isso ficou lá naquele registro, como se fosse um livro-caixa, né, ali nos arquivos do gelo, a gente consegue ver isso. Mas dessa vez ele usou essas informações que vão aí dezenas de milhares de anos para trás, até centenas de milhares de anos, ele usou para justamente enriquecer aquela base de informações, e a conclusão não é muito diferente. Talvez a gente comece, é tudo probabilidades, né? Mas tudo indica que, em média, por volta de 2050, teremos problemas. Teremos problemas, e os problemas não são suaves, né? Eu não sei como é que vai ficar a cotação dos imóveis em Camboriú, né? Afinal, porque o Camboriú é a prova de que brasileiro sonha mesmo com Miami, sem perceber que Miami também está condenada, Miami vai desaparecer, já está desaparecendo, né? A água está subindo pelos esgotos, não é? Ou então Dubai, também, que é outra coisa que brasileiro adora, sem perceber que em volta de Dubai tem um deserto. Realmente a gente tem uma dificuldade bastante expressiva em aprender com as próprias burradas. Então, vejam bem, o que a humanidade conseguiu é praticamente um fato demiúrgico, né? Uma coisa de uma divindade, é quase um fato tautológico, ou seja, um milagre. A gente conseguiu não dividir o Mar Vermelho, né? Não necessariamente ressuscitar um morto, porque não todos os outros, né? A gente conseguiu simplesmente reverter o fluxo de um oceano e simplesmente transformar a Europa no inferno gelado. E ao som dessa sinfonia da construção civil, ou essa cacofonia, melhor dizendo, já que a gente está falando de oceanos, vamos falar de uma outra maneira que a gente pretende estuprar, né, a harmonia da natureza. Né? A gente já comentou aqui no radinho que tem empresas de mineração louquinhas para botar a mão num tesouro afundado. Não, eu sei que a gente falou em piratas na semana passada, não é pirata, não são galeões espanhóis com dobrões, não. Na verdade, algo mais valioso ainda, a milhares de metros de profundidade, a quilômetros dentro da água, você tem em algumas regiões do oceano, né, se você olhar uma foto, você não vai achar estranho, porque parece que o fundo do mar é meio desinteressante, não é mesmo? Tá cheio de batatas queimadas, porque é isso que parece um monte de batata queimada, parece que alguém resolveu usar o air fryer pela primeira vez, deu tudo errado e jogou tudo debaixo d'água. Então tem várias batatas queimadas, é mais ou menos esse o tamanho de uma batatona, queimadas no fundo do oceano, dando bobeira ali. Acontece que aquilo não são batatas, aquilo é minério praticamente puro. Por N processos químicos ou diabo a quatro, o que acontece é que no fundo dos oceanos, em várias regiões, você tem
essas... Parece uma rocha, mas não é basicamente minério, e vários tipos de minério. Minérios, inclusive, que hoje valem, que são aí a passaporte para um futuro mais limpo. Vai ser cobalto, vai ser níquel, vai ser manganês, vai ser cobre. Está tudo ali, é só pegar. Né? É só pegar, não precisa abrir aquelas crateras monstruosas, comprometer a natureza num raio de não sei quantos quilômetros. Não, é só pegar. Só pegar, vírgula, hashtag, só que não, porque isso, só pegar, quando você está a milhares de metros de profundidade, implica máquinas colossais, que parecem de ficção científica, que vão revirar o fundo do oceano. Ah, não tem nada demais lá. Tem. Ali no fundo do oceano tem inúmeras espécies que a gente mal chegou a imaginar que elas existiam. É extremamente interessante o fundo. Na hora que eles revirarem, aquilo vai ficar tudo turvo, cheio de areia e poeira, vai bagunçar o ecossistema inteiro. A gente não sabe que impacto isso vai ter, e está aí uma batalha entre organizações tentando segurar a sanha, né, a ganância dessas empresas, e não sei por quanto tempo que vão conseguir. A China, inclusive, está de olho nisso também, né, porque está realmente, como em inglês se chama low hanging fruit, ou como aquela música falava na minha infância, laranja madura na beira da estrada, não é? Mas o que acontece é que, além desse aspecto, né, de você romper um equilíbrio, você destruir um ecossistema, surgiu uma outra questão mais interessante ainda. O que acontece é que eles estão falando aqui de um pesquisador específico que estava fazendo pesquisas ali no fundo dos oceanos, e um dos instrumentos dele media a quantidade de oxigênio na água, certo? Certo. Tem oxigênio na água, certo? Certo. Mas não no oceano todo. À medida que você afunda, quanto mais fundo você vai, menos oxigênio tem, porque oxigênio é produzido por criaturinhas, né, que são cianobactérias, que fazem isso com a luz do sol. A luz do sol, elas conseguem fazer fotossíntese, elas produzem oxigênio, e o oxigênio se dissolve na água. Acontece que quanto mais você afunda, menos luz tem. Se não tem luz, não tem como fazer oxigênio, certo? Mas o que acontece é que os instrumentos desse pesquisador, quando chegavam perto do fundo do mar, a quilômetros de profundidade, eles começavam a mostrar oxigênio, numa quantidade muito difícil de explicar. Ele no começo achou que fosse um problema dos instrumentos. Ele falou, não é possível, temos que recalibrar, vamos fazer de novo. Eu sei que ele nem levou a sério essa história toda. Bom, eu sei que uma bela hora ele caiu a ficha. O que estava acontecendo ali era inequívoco, né? Inegável. Não adiantava fechar os olhos, não é, mesmo que isso contrariasse os dogmas, porque o bom de ciência é isso. Quando alguma coisa contraria os dogmas, né, primeiro que não tem dogma, mas quando alguma coisa contraria o senso comum, isso é sinal de nova ciência. Não é que você vai ser torturado pela Inquisição, não é que você vai ser queimado na fogueira. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, para quem se interessa minimamente, né, pela questão do ateísmo e eventuais críticas a organizações, a religiões estabelecidas, eu vou dar o link para um vídeo que é uma coletânea de pequenas falas do Stephen, como é que se chama? Stephen Fry, que é aquele ator intelectual inglês que eu adoro, admiro. O cara é maravilhoso, talentosíssimo. Eu já li livros dele sobre mitologia grega. Ele é super engraçado, super generoso, mas ele é um ateísta ferrenho, né? Então ele vai, quem tiver interesse em ver qual é a crítica dele com relação à Igreja Católica, com religião, com cristianismo em geral, com religiões em geral, né, por favor, divirta-se, né? Mas voltando aqui para a história, por que eu lembrei do Stephen Fry? É uma boa pergunta. Ah, já sei, eu estava aqui falando que em ciência é sempre bem-vindo quando alguma coisa contraria o que a gente achou que a gente soubesse, né? É assim que a ciência evolui, é assim que a ciência a religião fica parada no mesmo lugar há não sei quantos milhares de anos. Pois bem, bom, se tem oxigênio, não vai ser por conta de cianobactérias, porque não tem luz lá embaixo. O que está gerando esse oxigênio? Ainda é um pouco cedo para ter conclusões definitivas, mas tudo indica que esse oxigênio vem das batatas queimadas, vem desses tecos, desses nacos de minério. Por quê? Veja bem, há muito tempo, né, a gente já descobriu, vale lembrar aqui, por que Alessandro Volta, um cientista italiano, né, daí que vem a palavra volt, a sua bateria tem 1,5 volt, a bateria do carro tem 12 volts, é uma homenagem ao Volta. O Volta percebeu que se você pegar metais diferentes, sei lá, pega cobre, pega sei lá o quê, alguma outra coisa, zinco, né, e você
coloca esses metais separados por alguma coisa condutora, né, surge uma corrente. Porque, né, quem lembra aqui do vestibular, cada metal tem um potencial diferente, se você tem uma diferença de potencial, você faz uma corrente. É assim que funciona uma pilha da Duracell. Você tem metais que têm uma diferença de potencial, né, quando você fecha o circuito, passa uma corrente. Então, tudo indica que esses metais que estão nessas pelotas, são pelotas, nessas pelotinhas lá embaixo, se essas pelotinhas estiverem razoavelmente próximas, e estão, o que deve estar acontecendo é que simplesmente pela diferença de potencial elétrico desses metais diferentes, surge uma pequena corrente, e essa corrente é suficiente para o quê? Fazer eletrólise da água, para fazer com que a água, H2O, vamos lá, né, ela se divida em hidrogênio e oxigênio, enquanto a gente tolera as marteladas aqui do lado. Então, aliás, está aí uma das maneiras possíveis de você fazer hidrogênio para usar como combustível, você pegar a água e passar uma corrente elétrica. Sai oxigênio de um lado, sai hidrogênio de outro, certo? Você quebrou a água no meio. Então, o que parece que está acontecendo é que no seio dos oceanos, né, essas pelotas de metais diversos estão provocando um processo eletrolítico, né, um processo eletroquímico, e o que está acontecendo ali é a liberação de oxigênio no fundo do mar, longe do Sol. Isso é uma revolução. Porque até, sei lá, recentemente a gente imaginava que, a gente já comentou aqui no Radinho, o céu é azul, ele não era azul, não foi sempre azul, não é que no dia da criação, que aliás faz 6.000 anos, segundo alguns livros estranhos, né, o céu era azul. Há bilhões de anos atrás, quando a Terra surgiu, o céu devia ser provavelmente laranja, porque você tinha ali metano, gás carbônico, não é nada muito favorável. Né, um lugar horrível, inóspito, né, ninguém ia imaginar que a vida ia surgir, a vida surgiu, 4 bilhões de anos atrás, mais ou menos, né, demorou uns 2 bilhões de anos até algumas formas de vida aquáticas descobrirem que com a luz do sol elas podiam fazer alguma coisa, e essa alguma coisa era a fotossíntese. Quando você faz a fotossíntese, você gera oxigênio. Quando você gera oxigênio livre na atmosfera, a atmosfera muda e de uma hora para outra o céu ficou... Não, uma hora para outra não, centenas de milhares de anos, milhões de anos, sei lá o quê, o céu ficou azul e a gente passa a ter a vida que respira, né? Eu, você, né? Então, isso a gente estava... Todo santo dia que eu acendi uma vela de gratidão com as cianobactérias que descobriram como produzir oxigênio, porque em princípio o oxigênio não se faz de outra maneira. Porém, é possível que sim, no fundo dos oceanos, por um processo que não é biológico, é um processo químico, normal, não requer a vida, você tem essas pelotas de metal que várias empresas do mundo estão querendo, sei lá, arrancar de lá e destruir tudo de novo, né? Você esteja gerando oxigênio, e a questão é, numa quantidade suficiente para explicar o que aconteceu no planeta? Isso foi suficiente para sustentar a vida? Isso tem algum impacto no ecossistema das profundezas? A gente não sabe ainda, mas eu achei essa história muito legal. E já que a gente já falou aqui de coisas linguísticas, já que a gente falou aqui 2 vezes dos oceanos, eu vou acho que encerrar hoje com uma história muito legal. É um podcast da BBC que eu não conhecia, chamado Crowd Science, se eu não me engano, em que os ouvintes mandam perguntas sobre ciência e o programa é feito em cima dessas perguntas, né? E aí tem uma pergunta que eu acho bastante interessante por várias razões. É um ouvinte que é um anglófilo, ele fala inglês, eu acho que ele é um americano, se eu não me engano, ou será que ele é inglês? Não lembro. Ele faz uma pergunta: por que em algumas línguas você tem palavras femininas e masculinas? Né? Se em inglês a gente não tem nada disso, né? Por que algumas línguas têm palavras femininas e masculinas? E aí ele ainda acrescenta uma pergunta, falou, e por que em inglês, que é uma língua que não tem gêneros, você não tem masculino e feminino, né, você chama barcos de she? E você já deve ter percebido isso alguma vez na vida, né, quando você vê filmes, seriados e tal, às vezes quando alguém fala de uma nave espacial, ou de um navio, ou mesmo de um carro, você pode chamar de she. Por que chama de she se nenhuma palavra, se tudo que não é pessoas, né, em inglês é it? Né? É tudo isso. Por que navio é she? Então, são 2 perguntas. Mas agora vamos destrinchar um pouco essa história, porque a questão é
não é que é porque que as outras línguas são esquisitas, na verdade o inglês é esquisito. E vamos explicar por quê. O que acontece é que em inúmeras línguas, né, nesse planeta, você tem palavras, você tem uma diferença de gêneros que é expressa na linguagem, através de artigo, através de adjetivo. Você tem uma maneira para falar de coisas femininas, uma maneira para falar de coisas masculinas. E veja, para quem já estudou algumas línguas aqui, como alemão, para tornar a nossa vida mais difícil, ele tem masculino, feminino e neutro. Então, quando se lembra uma palavra, por exemplo, mesa, mesa é masculino, feminino ou neutro. E isso tem um impacto gigante, porque isso vai variar o artigo, vai variar a preposição, vai variar o diabo a quatro. Né? Então, veja, alemão tem 3. Né? Se você acha chato ter feminino e masculino, em alemão tem 3. Nesse podcast ele entrevista uma linguista que diz que em Swahili, que é uma língua africana, você tem 16 gêneros. Não porque seja o paraíso LGBTQIA+, não necessariamente, mas porque, olha, se for uma coisa viva, que não sei o que, desse gênero, se for um animal, a coisa é muito mais complexa, né? Então a questão é, a exceção não são das línguas que de repente tem 2, 3, 4, 5, vários gêneros. A exceção é o inglês. Por que o inglês não tem? E aí a história é muito interessante porque o inglês é uma língua que deriva, né, tem raízes germânicas, é uma língua nórdica, né, que é uma língua de origens germânicas, que acaba se misturando com outras línguas nórdicas, mas o que é mais interessante é que se você pegar um texto como Beowulf, que é um texto, é uma saga, é um texto antiquíssimo, tem uns 1000 anos, deve ter aquele Beowulf, sei lá de quando que é, século XI, século X. Se você lê naquele inglês arcaico, que é absolutamente ilegível, ali tem masculino e feminino. Se eu não me engano, tem neutro também. Então, presta só. Então, quer dizer que o inglês já teve masculino, feminino e neutro? Sim. Então, quando é que ele deixou de ter? Vikings. O que acontece é que quando os vikings começam a invadir a Inglaterra e começam a se estabelecer, né, eles têm que aprender uma língua nova. E o que acontece? Eles se deparam com uma língua nova que tem diferenças. Né? Então eles começam a falar o inglês errado e eles começam a fazer o quê? A abrir mão dessa questão de gênero, porque complica muito, porque é diferente. Então o que acaba acontecendo é que o inglês moderno é um inglês que foi simplesmente estraçalhado pelos vikings, é um inglês simplificado, é um inglês de quem fala inglês mal, né? Como se fosse o inglês de um imigrante. Então, o inglês moderno é um inglês que foi alterado pela presença dos vikings e eles abriram mão dos gêneros para simplesmente facilitar a história toda. Então, veja, não só é uma coisa excepcional, não é que as outras línguas são estranhas, mas também é uma questão histórica. E aí vem a questão de, bom, ok, legal, pronto, a gente já aprendeu, o inglês não tem gênero, porque os vikings simplificaram as coisas, né? Para aprender mais fácil, para falar mais fácil, deram uma simplificada. Eles devem ter usado a espada, o machado, aqueles instrumentos que definem o talento viking para arrancar a cabeça dos outros. Mas a questão é, e por que navios são she? Aí entra num outro tema que, em todas as línguas, essa questão de gênero não é só uma questão de sexo. Também tem outros valores embutidos. Né? Então ela vai citar que um dos irmãos Grimm, os irmãos Grimm eles são, né, eram apaixonados por contos de fadas e por coisas populares, eles saíram ali pela Europa coletando esses contos de fadas, por isso são contos de fadas dos irmãos Grimm, eles que juntaram tudo isso, né? E um desses irmãos Grimm começou a perceber essas questões linguísticas e aí ele começou a dizer que não, tudo isso faz sentido, né? Porque em alemão você tem, aliás, prepare-se, eles esqueceram de comentar uma bizarrice completa da língua alemã, mas você tem em alemão o pé é masculino e a mão é feminina. Por quê? Porque é isso? Der Fuß, die Hand, acho que é isso. Ah, não, é porque a mão é menor. Se a mão é menor, ela é feminina. Ah, então quer dizer que tudo que é menor é feminino. Tudo que é mais frágil é feminino. Tudo que é mais forte, maior é masculino. Então ele começa a tentar racionalizar em cima de uma questão de valores, de força, de protagonismo, né, de preponderância, o que é meio esquisito, porque se você pensar no Sol,
tem alguma coisa, entre aspas, mais masculina que o Sol, é seco, é quente, né? Agora você tem a Lua é poética, certo? A Lua é feminina, a Lua é o céu da poesia, do poema, certo? Certo. Em alemão, ao contrário, o Sol é feminino, é die Sonne, e a Lua é masculina, der Mond. Eu nunca consegui assimilar, porque para mim são duas coisas tão notoriamente... Sei lá, como é que você faz um poema sobre a Lua se a Lua é masculina? Eu não sei, né? Eles esqueceram de comentar isso, mas de qualquer maneira, nas línguas, muitas vezes você tem embutido questões de valor, questões de hierarquia, questões de poder, né? E eles vão citar que, por exemplo, essa linguista estava comentando que quando ela foi para Oxford, em Oxford todo mundo é professor, mas professor é uma palavra só para todo mundo, né? Em francês, quando alguém, você tem um presidente, você não tinha uma presidenta, você tinha um embaixador, você não tinha necessariamente a palavra embaixatriz. Tem várias palavras que só eram masculinas, né? Então, por que se as mulheres podem exercer aquela profissão, por que o termo para aquela profissão é masculino? Né? Por que não pode ter um termo feminino? Né? Então, policial é masculino mesmo que seja uma mulher. Por que você não tem... Aí você começa a acomodar um pouco mais essa injustiça. Você pode chamar de presidenta, você pode chamar de em português dá, né? Policial. Mas em várias línguas isso é muito mais complicado. E ela conta que mesmo em Oxford, né, que era um lugar absolutamente machista, todos os professores eram chamados de professor isso, professor aquilo, e embora ela tivesse o título de professor, ela era chamada de Miss alguma coisa. Eles se recusavam a usar o título de professor para mulheres. Então veja, você tem na língua embutido, infelizmente, questões de poder, questões de valor, não é? E por que o barco é she? Talvez porque na língua inglesa há coisas que são controláveis, que você pode controlar, que você pode pilotar, são consideradas femininas, como se a gente conseguisse pilotar, né, um outro sexo, que não sei se alguém tentou, não recomendo. Então veja, se tem em questões que parecem neutras, que parecem, sei lá, como elas são. Tanto é que quem é nativo de uma língua vai achar que isso é a coisa mais natural do mundo, pela falta de contato com línguas diferentes. Então vejam como por trás de tudo isso tem nuances, tem a questão do poder, tem a questão de hierarquia, tem a questão de valor, tem questões históricas como essa história dos vikings que eu achei bastante bacana. E eu acho que era isso que eu tinha para comentar hoje com vocês. Eu agradeço aqui a companhia, espero que esse tum-tum-tum não tenha bagunçado demais a nossa experiência comum, ou o meu raciocínio, talvez tenha me tornado um pouco mais ansioso. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço, obrigado aos super raríssimos que contribuem regularmente aqui com o Radinho e até amanhã.